Olá pessoal, aqui é o Luiz Dias. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse frigobar aqui da Midea de 93 litros. Falar um pouco sobre as minhas impressões sobre ele, né? Como é que eu avalio ele depois de usar ele por algum tempo, tá bom? Então vamos lá ver como é que ele se sai. Abraço. Bom, esse aqui é o Midea, de modelo de 93 litros. Existe uma outra versão dele também. Olha, ele é grandinho, né? Existe uma outra versão dele de 45 litros. Bom, esse aqui vamos começar primeiro com a eficiência energética dele. Ele é classificado pelo selo Procel na categoria A. O consumo dele médio é de 14,6 kW por mês. Então, como eu já falei em outros vídeos, com imposto, né, 1 kW ele sai por volta de 68 centavos aqui no estado do Pará. Em outros estados vai variando. Com imposto, né, PIS, CONFIS, ICMS, taxa de iluminação e a bandeira também, ele sai por volta de R$1, mais ou menos de R$1 cada quilowatt. Então 14,6 kW, segundo o selo do Procel em metro. Você vai gastar aproximadamente R$15 de energia elétrica por mês, mais ou menos, uma estimativa para a gente ter uma base. Então 93 litros, como eu falei, né, classificação A. Vamos pegar um pouco aqui da... O que ele diz aqui? O modelo é esse aqui, ó. MRC 10B1. Ele tem uma amperagem de 1,3, tensão dele 127 volts. Aqui não cita a potência do equipamento, mas é só multiplicar corrente por tensão. Então ele dá aproximadamente 165 watts de potência. Então é um equipamento que, comparado aos outros, ele tem um bom consumo de energia. O produto é fabricado pela Midea, né, na China, e montado aqui no Brasil. Bom, vamos falar esteticamente. Ele é bonito, né? Um acabamento muito bom. Se você reparar aqui, isso aqui é o apoio das portas. Ele é reversível, então você pode mudar de lado a porta se você quiser. Então é só inverter aqui a base para o outro lado. Tá aqui a espera já, ó. Então você já tem a espera aqui. E você pode colocar a porta, em vez de abrir para esse lado, você vai abrir para o outro. Então isso aí, para quem quer ter um local pequeno, que prefere abrir para o outro lado, é bom. Bom, ele tem um compressor que a Midea dá uma garantia de 10 anos contra problemas, né, nesse motor. Então lembrando que é para o compressor, né? Então garantia 10 anos para o compressor. Como eu falei, ele é grandinho, né? São 93 litros. A gente tinha antes o modelo de 45 litros da Midea. A gente usou ele por uns 4 meses mais ou menos. E depois começou a ficar apertado. A gente pensou que ia atender a gente. Mas frigobar é assim. Enquanto você primeiro quer colocar alguma coisa para degustar, uma sobremesazinha, uma água para tomar gelada. E depois você vai colocando cada vez mais coisas. E ele vai se tornando pequeno. Isso que aconteceu com a gente. Bom, nós temos aqui na porta, né, primeiro uma área que é para colocar qualquer coisa, por exemplo, copos, embalagem de produto, por aí vai. Aqui na lateral nós temos outra que serve para colocar garrafas, recipientes como esses aí que tem, ó. Aqui também tem outro recipiente para guardar qualquer tipo de embalagem, e embaixo para guardar garrafas. Bom, aqui na parte frontal, já saindo da porta, nós temos a parte onde fica o congelador. Então tem essa portinha aqui, ó. Você pode deixar ela dessa forma, mas como nós não temos ainda, pelo menos não vi no mercado, qualquer tipo de frigobar que não seja dessa forma antiga, né? Ou seja,
não tem frigobar frost free, então sempre vai fazer gelo. Eu particularmente não gosto de deixar essa capa, essa portinha aqui assim. Então sempre eu deixo ela dessa forma aqui, ó. Ela pode travar, então você pode colocar de qualquer forma, assim ou assim. Eu sempre deixo assim porque se torna mais prático em função da quantidade de gelo que vai formando, certo? Um ponto negativo que eu analiso é essa bandeja. Primeiro, ela é muito colada na parte do congelador. O encaixe dela é confuso e a função dela é mais confusa ainda. Então, se você reparar, ela é vazada. Ela não tem função de guardar nada, como ocorre em alguns frigobás e na geladeira comum mesmo. Então, isso não serve para guardar. A função dela é simplesmente para receber água que vier a gastar aqui, você estiver descongelando, que gastar por acaso por acidente. Então, mesmo se é confusa essa função, porque pode reparar, se você olhar de cima, vai passar água por ela, então ela não é reta. Então gastou água aí, uma parte vai ser retida nos frisos dela, mas outra parte vai passar, porque olha só, então não tem como reter toda a água, então é muito confuso. Então eu deixei aqui só para mostrar para você, mas eu não uso essa bandeja aqui, ela é muito confusa e não vejo a necessidade de usar ela. Bom, então congelador, aqui embaixo tem uma primeira prateleira, você pode guardar garrafas, outras coisas nela, tem um espaço muito bom. Olha, só medindo aqui, olha, você tem 1 palmo, 2 palmos praticamente de largura. O termostato, aqui tem 4 níveis de potência, geralmente eu uso no 4. O 3, ele fica um pouquinho fraquinho, dá para usar, mas eu preferi o 4. Quanto mais potência você usar, mais gelado vai ficar e mais energia você gasta. Então, mesmo a gente tendo energia solar aqui em casa, é uma preocupação que a gente tem que ter, né, com o consumo consciente de energia elétrica. Quem quiser ver o vídeo aí, eu vou deixar um cardzinho aí da energia solar aqui de casa para você. Eu explico mais ou menos como é que funciona o sistema. Bom, a segunda prateleira também, ela é removível, é em vidro, você pode retirar ela, assim como a primeira também é em vidro removível, certo? Então tem um espaço muito bom também, acompanha o mesmo tamanho da primeira. A terceira prateleira, ela é um pouco diferente, porque você acaba perdendo um pedaço em função do motor que fica na parte de baixo. Então esse pedaço aqui, olha o tamanho da prateleira em relação a outra que é grande, né, que vai quase até o fundo. Essa aqui é curta. Então embaixo tem uma gavetinha, olha, você pode colocar frutas, qualquer tipo de alimento que precise não estar em contato direto com o calor, com o frio. Então aqui é um pouquinho mais quentinho, digamos assim, para não danificar qualquer tipo de frutas que precise ser conservado no frio, mas fora do vento gelado que circula internamente, ou do vento do ar frio que desce, né? Então ela é pequena, como eu falei, olha aqui. Mas dá para guardar uma boa quantidade. Isso aqui é vidro também removível. E aqui atrás é o espaço onde fica o motor. No caso, lá embaixo, né? Então você tem um frigobar, digamos assim, com uma capacidade muito boa, 93 litros. É muito difícil você encher ele completamente. Como eu disse, o anterior, que a gente pensou que ia dar pra gente, de 45 litros, ele é bom, mas eu vi muitas diferenças entre eles. É uma coisa interessante que eu falei sobre isso aqui, se você quiser guardar latas aqui, ele é adequado para latas também. Tem até aqui a informação, ó, super latas, você consegue guardar qualquer tipo de latinha aqui, cerveja, refrigerante e qualquer outro tipo de produto que esteja em lata, certo? Então o modelo desse frigobar de 45 litros que eu citei, eu percebi que ele era muito barulhento e às vezes ele acordava a gente de madrugada.
Ele trepidava muito o equipamento e o barulho alto. Já esse aqui você não consegue nem ouvir. Vou fazer um pouco de silêncio e vocês vão tentar ouvir o barulho dele. É bem silencioso ele, certo? Então, bem diferente do modelo de 45 litros. Não sei se veio com problema que tinha aqui em casa, mas o que a gente tinha era muito barulhento, sim, em alguns momentos. Então ele é um equipamento muito bom. Como eu disse, ele tem muito espaço, não faz barulho, não um barulho que incomode. Tem a porta reversível. O consumo dele é um consumo bom comparado aos outros. Você tem alguns frigobaixos que chegam até 20 kW por mês. Claro que vai variar de acordo com a potência que você utilizar. Bom, ele agora nesse momento ele está mais ou menos da altura do meu ombro aqui. Então eu utilizo um banco para deixar ele mais elevado, certo? Então isso aí você pode regular de acordo com a sua necessidade. Então é isso. Basicamente esse é o funcionamento dele. Não vi outros contras além do que eu citei da bandeja, que é praticamente sem utilidade ela. O congelador dele é bom, é forte, mas por não ser frost free acumula gelo, então de 3 em 3 semanas ou mais é bom fazer uma limpeza nele. A vedação dele é muito boa, então as borrachas de vedação ela vedam bem, né? Não vi nenhum problema ainda com relação a isso. Bom pessoal, é isso então, né? A gente teve aqui uma análise desse equipamento, desse frigobarzinho que é muito bom. Fiz as minhas ressalvas com relação a alguns problemas da bandeja, que é uma falha do equipamento. Fora isso, ele é muito bom. Quem pretende comprar ele e pensar em comprar a versão menor de 45 litros, essa aqui é de 93, eu recomendo ter um pouco de cuidado, porque como eu disse, nós tínhamos o modelo de 43 litros, achei bastante barulhento ele. O consumo de energia dele é muito próximo a esse aqui, então você vai ter uma capacidade mais do que o dobro, pelo consumo muito próximo de energia, e a variação de preço não é tão grande também. Então eu acho que se você for escolher entre o modelo menor e esse, escolha esse, tanto pelo preço, tanto pela capacidade, quanto também pela questão da eficiência dele, né, de fazer ruído ou não, certo? Então basicamente é isso. Ele é um equipamento que vale a pena, você vai encontrar aí na faixa de R$ 800 mais ou menos no mercado, então recomendo, tá certo? Perto dos outros equipamentos ele é mais barato, então essa é a vantagem dele, você vai ter um equipamento mais barato, com qualidade e que funciona mesmo, ele atende o dia a dia, porque se você pegar um pequeno, você vai ver que depois do tempo ele não vai lhe atender, então isso é natural da gente, né? Querer sempre usar mais o equipamento, tá certo? Então era isso pessoal, um abraço aí, se gostou, dá um like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho, até a próxima.